Estimados colegas, boa tarde a todos. Uma saudação especial aos colegas do último concurso muito difícil, um concurso em que foram brilhantemente aprovados, e sempre é uma alegria receber os colegas das novas gerações que vão entrando na Justiça Federal, porque sempre trazem o seu idealismo, a sua disposição, o seu idealismo de exercer essa atividade de magistrado, que é muito importante, e que nos dias de hoje a gente sabe que é uma opção, é uma vocação, porque as carreiras praticamente se equivalem, mas então ficamos muito felizes quando vimos que colegas optam pela magistratura federal. Uma saudação especial também peço licença para os colegas para saudar a doutora Thaís Ferraz, minha colega de concurso, doutor Sérgio Teixeira Garcia, e vamos agora ouvir com muito prazer a professora Bettina Traeger-Gruppenmacher, que vai fazer uma conferência, repetição do indébito tributário, legitimidade, artigo 166 do CTN, prescrição e decadência. Professora Bettina, conhecida de todos nós, advogada. Vou fazer um breve resumo. Eu até confesso, professor, eu fui assim, a escola me deu aqui um resumo, mas eu fui imprimir o seu currículo Lattes. E a impressora faltou papel ali, porque são 38 páginas. Nem sabia. Exatamente. Eu já vou pondo, mas muito importante, sim, mas o que já conto isso para os colegas, para nós vermos a qualificação da professora Bettina. E segundo aqui o seu currículo Lattes, advogada, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, doutora em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutora pela Universidade de Lisboa, pós-graduada pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e pela Universidade Austral da Argentina, professora associada dos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito Tributário da Federal do Paraná, autora de diversas obras, centenas de artigos, mas entre outros, eficácia e aplicabilidade das limitações constitucionais ao poder de tributar e tratados internacionais em matéria tributária e ordem interna, coordenadora de diversas obras, entre outras, cooperativas de tributação, direito tributário e o novo Código Civil, coautora de diversas obras, entre outras, Novos Horizontes da Tributação, um diálogo luso-brasileiro. Então, estimados colegas, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Bettina, desejando uma excelente exposição. Obrigada. Eu vou falar de lá já. Sim. Eu agradeço daqui já. Boa tarde a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer o gentil, o honroso convite para estar presente nesse evento, né, nessa palestra, nessa aula do currículo permanente, né, do TRF da 4ª Região. É uma satisfação estar aqui e falando para uma plateia que tem esse viés voltado para a magistratura, uma carreira que eu acho lindíssima, que inclusive busquei abraçar assim que me formei, mas não tive sucesso, eu sou um pouquinho recalcada, então... Mas eu adoro a advocacia, mas sempre dou aquela lembradinha, aqui principalmente. Então, realmente, eu agradeço o convite que foi me dirigido pelo desembargador Pamplona, o faço na pessoa do Dr. Fernando, que também tive a satisfação de conhecer em Porto Alegre, na banca do desembargador Joel. Foram dias muito agradáveis e bastante produtivos. Cumprimento também o doutor Andrei, que está aqui presente, eu não poderia deixar de fazê-lo, o mais novo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também tive a satisfação de estar semana passada na banca para professor, né, que ele participou e foi aprovado brilhantemente, realmente com muito mérito. Então, enfim, são várias as satisfações e motivos que realmente me deixam muito satisfeita por estar aqui presente hoje para falar de um tema que eu acho especialmente importante, em especial, né, num ambiente como esse, em que se tem os olhos voltados para uma questão de justiça, de realização de justiça, e, enfim, para a realização do que é certo, né, buscar o que é certo.
Na verdade, o tema me foi proposto pela organização do evento e, inclusive, me foi na oportunidade indagada: a senhora quer esse tema ou prefere um outro? Eu falei: olha, achei perfeito o tema da repetição de indébito, acho que quero falar sobre ele, acho até, inclusive, que é o ambiente perfeito para a gente refletir sobre essa questão que eu já venho refletindo, sobre a qual eu já venho refletindo há algum tempo. A gente conversou tanto que eu acabei estragando a minha garganta aqui. Para me segurar para conversar é duro. Arrumou só alguém do lado, né, Andrei? Eu já estou conversando. Ele é quietinho, fico só eu falando, né? Mas, enfim. Por que eu digo que eu acho importante essa questão da repetição de indébito? Eu acho importante, na verdade, a análise dessa matéria à luz do que se passa no contexto do sistema tributário brasileiro. Nós temos que ter, nesse momento, na avaliação desse tema, os nossos olhos voltados para circunstâncias de fato que acontecem, inclusive, como conversávamos até, de índole cultural. Nós temos, na verdade, uma carga tributária extremamente onerosa. Esse tema é até cansativo, né? Tanto que a gente ouve: é onerosa, é confiscatória, onerosa, é confiscatória. É onerosa e é confiscatória, né? No seu todo, né? Não no caso dos tributos individualmente, alguns sim, outros não. Enfim, nós temos que buscar soluções e quem vai fazer isso somos nós, somos os operadores do direito que tem realmente se empenhar na busca de soluções para as inconsistências do sistema, dentre elas essa cobrança que acontece cada vez maior de tributos. Todos nós sentimos que somos assalariados ou não, nós temos lá nosso imposto retido, a gente sente o peso da tributação. Eu ontem à noite estava também numa palestra de um ex-aluno meu que é juiz federal em São Paulo, Marcelo Cavalli, e um colega, que é o Dr. Jorge Gon, aqui de Curitiba, falou: eu fui hoje na farmácia e gastei R$600 de remédio, 200 de imposto. É muito, realmente é muito, mas aprovado pelo Legislativo, enfim, a gente tem que reconhecer que é um peso, mas um peso que foi autorizado, né, pelos nossos representantes no Poder Legislativo. Eu falei: professor Jorge, é um horror. A professora Betina, a senhora tem que fazer alguma coisa. Eu falei: então eu precisava ser o Legislativo, o Executivo e o Judiciário para poder fazer tudo junto. Então, por que eu digo que eu acho que tem que ser analisado à luz do nosso contexto, esse tema? Porque eu também, quando eu sou paulista e quando cheguei a Curitiba há 26 anos atrás, eu estava buscando, não passei no concurso da magistratura, aí fiquei meio sem saber o que fazer e fui trabalhar aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. E estava concluindo o meu mestrado e os deputados falavam: a senhora faz mestrado em direito tributário? Faço. Então, eles achavam isso a galinha dos ovos de ouro. Olha, eu quero que faça uma lei que cobre taxa sobre segurança pública. Ninguém falou para mim, isso aconteceu comigo, né? Essa foi uma das situações, dentre outras que eu vivi na oportunidade, assim: quero uma lei de tributos, ICMS sobre cartelas de bingo. Eu quero uma lei sobre... Falei: olha, cartela de bingo não é mercadoria, não pode, é inconstitucional, etc. Nós estamos mandando fazer. A senhora é funcionária, a senhora pega e faz o projeto de lei. E eu, submissa que sou, fui lá, ainda tem que pôr as iniciais embaixo, né, de quem fez. Enfim, mas eu me lembro, falei: olha, esses projetos são inconstitucionais. E as respostas eram sempre as mesmas. Tudo bem, a gente sabe que são os parlamentares, a gente sabe que é inconstitucional, mas muitos vão pagar e poucos vão pedir de volta. Então, não se trata de uma coisa que me disseram. Isso aconteceu comigo. Mas como assim? Não, muitos vão pagar, poucos vão pedir, vai sobrar no frigir dos ovos, vai sobrar dinheiro para o Estado. É lógico, eu recém-formada, aquilo, e ainda fazendo uma pós-graduação em Direito Tributário, aquilo me causava realmente um desgosto, né, um desestímulo. Eu falei: mas se o Legislativo que cria essas exações trabalha com essa concepção, muitos vão pagar e poucos vão pedir de volta, então parece que as coisas vão mal mesmo. Eu havia sido aluna do professor Geraldo Ataliba na graduação, do Roque Carrasa, Paulo de Basso. Eu estive um tempo na PUC de São Paulo, que foi realmente um tempo muito profícuo em matéria tributária. Então eu tinha aquela visão constitucional bastante acentuada, como ainda tenho esse viés constitucional.
e aquilo me desiludiu bastante. E aí, enfim, comecei a advogar. Então, realmente, quando eu me deparo com essa questão, eu me preocupo com o contexto. A gente sabe que, diuturnamente, são criados tributos, exações inconstitucionais. A obrigação tributária ela é ex lege e solve et repete, ou seja, a incidência é infalível. Praticado o fato gerador, o fato jurídico tributário, o fato imponível, ele se subsumindo à norma, como dizia Alfredo Augusto Becker, abre aspas, fecha aspas, entre aspas, a incidência é infalível. Nasce a relação jurídica, o tributo tem que ser pago. Então, está na lei e solve et repete, em princípio. Paga-se, depois repete, ou não se paga, etc. Mas, em princípio, paga-se, depois repete. Então, essa condição de repetir o que foi pago indevidamente, ela, na verdade, exterioriza um direito fundamental do cidadão a reaver aquilo que ele pagou de boa fé, e que posteriormente foi reconhecido como sendo inconstitucional. Então, se torna um mecanismo, num contexto que é esse que eu acabo de descrever, extremamente importante o mecanismo da repetição de indébito. Eu vou pagar, porque a lei está aí, foi aprovada pelo Legislativo, eu pratiquei o fato gerador, a relação jurídica nasceu, e se posteriormente o Supremo Tribunal Federal puser uma pá de cal em cima dizendo que é inconstitucional, eu vou ter o tributo de volta. Isso parece simples assim, mas, na verdade, não é simples assim. Por isso que o tema eu julguei que é realmente bastante importante. Então, definitivamente, essa questão, tanto no que diz respeito à repetição de indébito, como no que diz respeito à compensação, são instrumentos bastante importantes no sentido de recuperação dos valores pagos indevidamente pelo contribuinte. Os dois instrumentos são importantíssimos, porque, como eu falei, nós temos aí uma série de portarias instituídas, não vamos falar portarias, mas vamos falar em instruções normativas, etc., que às vezes atropelam a legalidade, enfim, e criam obrigações ou majoram obrigações, e que depois deve haver uma garantia em relação a essa situação. Que garantia que é essa? É a repetição e a compensação. Então, esses são instrumentos bastante importantes, no sentido de não comprometimento injurídico do patrimônio do contribuinte, dos recursos do contribuinte. Com a possibilidade de repetir ou de compensar o que foi pago indevidamente, sobretudo nas hipóteses de tributação que é julgada posteriormente inconstitucional, eu consigo evitar a agressão. É possível evitar a agressão ao princípio da capacidade contributiva e da vedação da cobrança de tributo com efeito de confisco, que é uma decorrência natural do princípio da capacidade contributiva. Além de alcançar a garantia do enriquecimento sem causa do Estado, ou seja, a cobrança de tributos que era constitucionalmente vedada. O fundamento, tanto para a repetição quanto para a compensação, é o princípio da moralidade pública, inserto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então, efetivamente, são dois instrumentos poderosíssimos para consertar essas inconsistências do sistema. O que a gente vivencia na prática antes de entrar na questão da repetição? A compensação, por exemplo. É uma questão com a qual eu já tenho me preocupado bastante tempo, sobretudo no que diz respeito à utilização de precatórios. Não é no caso no âmbito federal, mas é bastante frequente no âmbito estadual e municipal, a impossibilidade que o Judiciário tem, que o Supremo tem apontado no sentido de se usar precatórios para compensação com tributos devidos. Se esses precatórios são vendidos com um deságio, se existe um mercado paralelo e, de fato, não há nenhum resquício de moralidade nisso, quem deu causa a isso foi o Estado que não quitou os precatórios. Por que não acontece isso no âmbito federal? Essa venda com deságio, etc. Mas o que acontece? O precatório é um ativo, é como um imóvel.
Então, quem adquire um precatório tem direito de usar aquele precatório pelo preço de face. Eu posso comprar um imóvel, eu me lembro que meu pai falava muito quando eu era pequena que ele comprou uma galinha morta. E eu ficava super assustada com o negócio de galinha morta. O que será uma galinha morta? No mercado imobiliário, galinha morta é aqueles imóveis que valem pouco, você lá vai dar uma garibada ali no imóvel e consegue vender ele posteriormente. É a mesma coisa. Eu não preciso vender um imóvel pelo que ele efetivamente vale. Eu vendo por quanto eu quero vender. É um ativo como qualquer outro. Mas há sempre esse óbice no sentido de se utilizar os precatórios para compensação com débitos tributários. Eu sempre digo o seguinte, quem deve tem que pagar. Isso eu aprendi em casa, acho que todo mundo aprendeu. Então, se o Estado deve, tem que pagar. Se a União deve, tem que pagar. Se o contribuinte deve, ele tem que pagar. E o fato é que no Brasil existe, eu acho que tudo se resume a um problema cultural. Eu estou vendo aqui o professor Fábio Grillo, né? Estivemos junto numa palestra agora essa semana, está agitada, né? Na OAB anteontem, e eu já referi essa questão que é uma preocupação antiga minha. Nós temos um problema cultural no Brasil, de parte a parte. Que problema cultural é esse? O Estado nos vê a todos, como eu disse lá ontem, né? Não nós aqui, os que estão lá fora, né? Como potenciais sonegadores. E nós achamos que o Estado, nós que também não somos nós, quem não está aqui, né? Achamos que o Estado não faz a parte dele, como de fato não faz. Estamos conversando aí sobre problemas de segurança pública, saúde, etc. A gente não vê para onde vai todo esse dinheiro que a gente paga a título de impostos. Então, o que acontece? O Estado cria mecanismos onde ele tenta coibir essa sonegação, que nem existe nesse nível que ele imagina ter, e nós, de nossa parte, eu sou advogada e recebo constantemente clientes no escritório e falam assim, eu não quero pagar impostos. Mas assim, é dia, noite, dia que acontece isso. A senhora tem que me ajudar. Aí eu vou responder, né? Procurou o endereço errado. Como diz meu marido, você está rica já, né? Você já toca todo mundo. Eu falo, mas como que não paga imposto? Eu não consigo, contra as minhas convicções, realmente não dá. Fala, olha, a gente pode tentar, quem sabe, um planejamento tributário dentro da legalidade, o que é possível, né? Sem abuso de forma, nada disso. Mas os impostos, como eu falei, incidência é falível, o senhor praticou fatura, tem que pagar o imposto, não tem como, né? Então, essa questão cultural leva a essas inconsistências. Acontece, como eu falei, a gente, enquanto advogado, se sente literalmente entre o legislativo, como eu falei, que pretende criar tributos, sabendo que pretende não, cria tributos, sabendo que é inconstitucional e que poucos vão exigir e muitos vão pagar, e o judiciário que fica com aquela bomba na mão. Como resolver essa situação? Por que uma bomba na mão? Porque, de fato, se o judiciário reconhecer que todos os tributos que foram cobrados inconstitucionais devem ser devolvidos, isso é um risco para o orçamento público. A gente sabe que é. A gente vê que o Supremo está quase decidindo lá COFINS de sociedades profissionais, crédito, prêmio. Existe, lógico, um pano de fundo político, entre aspas, no sentido de que, se a gente reconhecer isso aqui, o Estado afunda. E a gente ouve isso de vários magistrados, enfim, colegas. Uma vez conversando com o Jorge Vargas, que é aqui desembargador, eu falei, Jorge, olha o seguinte, eu entendo os argumentos, mas você foi meu orientante de doutorado. Não diga isso para mim, porque senão eu... Então, não diga que eu te orientei. Aí ele deu um parecer lá favorável aos precatórios. Eu falei, agora sim. Ele é o único aqui, era o único no órgão especial que concordava com essa compensação com precatórios. Então, assim, as coisas estão erradas, mas não sei se a forma correta de se corrigir é, de fato, inviabilizando a repetição desses valores ou a devolução desses valores. O que acontece quando um tema desse chega e é submetido à apreciação do judiciário? Nessa situação de verificação, bom, vamos começar agora a reconhecer que tem que ser devolvido, eu reconheço a inconstitucionalidade. Normalmente, hoje, as ações já pedem tudo, né? O para trás, o para frente e a repetição de indébito, se reconhecida a inconstitucionalidade. Isso vai ter uma repercussão em termos orçamentários, e o que vai acontecer? Eu tenho aí o princípio do interesse público relevante em conflito, em antinomia com o princípio da moralidade, o princípio da capacidade contributiva e da vedação da cobrança com efeito de confisco. Então, o que efetivamente me passa pela cabeça, que acontece em relação a um magistrado que está com uma situação dessa na mão, é realizar uma
ponderação de princípios, que é muito, muito comum hoje no âmbito do judiciário e das questões que são levadas ao judiciário. Situações que podem ser resolvidas pela aplicação de 2 ou mais princípios conflitantes. Então, aí, necessariamente, a gente é reconduzido para um tema de índole teórica, vamos assim dizer, que está hoje preponderantemente nas lições de Alexis, Dworkin, enfim, que nos orientam no sentido de como resolver os conflitos de princípios. Porque quando dizem esses autores que quando esse conflito se dá entre normas, prevalece a regra do in all or nothing, ou seja, tudo ou nada. Ou vale, quando 2 normas estão em conflito, uma cede para a outra e a outra deve valer. No caso dos princípios, essa premissa não se aplica. Ou seja, eu não posso anular, vamos assim dizer, cancelar um princípio e dar prevalência para o outro, mas eu posso, no caso concreto, realizar um juízo de ponderação e, de acordo com os meus valores, atribuir maior eficácia a um princípio do que ao outro naquele caso concreto. Então, hoje já se sedimentou entendimento no âmbito da doutrina que não existe, na verdade, uma hierarquia de princípios constitucionais posta no sistema, ou seja, segurança jurídica sobre ilegalidade, sobre isonomia, princípios que têm uma maior densidade semântica do que outros. O que existe é o reconhecimento da supremacia de princípios diante da análise de um caso concreto. Aí sim, aí é o judiciário que vai fazer isso e vai de acordo com seus valores. O professor Paulo diz que o sistema, Paulo de Barros Carvalho, diz que o sistema é composto de princípios, limites, objetivos e de princípios, valores. Os princípios, limites, objetivos impõem claramente limites à atuação do Poder Legislativo. Os princípios, valores, como é o caso da capacidade contributiva, como é o da vedação da cobrança de tributo com efeito de confisco, são carregados de alta carga valorativa. E, em relação a eles, o intérprete atua com uma interpretação política, aquela que lhe parece a mais conveniente, atribuindo supremacia a um princípio ou outro diante de um caso concreto. Então, nessa situação que nós estamos falando, em que há a necessidade de reconhecer a repetição de indébito, em ações repetidas, por exemplo, sobre uma mesma inconstitucionalidade, o que vai acontecer em relação ao magistrado? Ele vai avaliar o seguinte: eu tenho o interesse público relevante de manutenção do orçamento público, por exemplo, de não pôr em risco o orçamento público, e, do outro lado, eu tenho a agressão ao princípio da capacidade contributiva, da vedação do confisco e da moralidade. Nesse momento é que entra o papel do magistrado com aquela ponderação e atribuição de valores em relação a esses princípios específicos. Essa pequena introdução deveu-se, na verdade, à necessidade da gente estabelecer um pano de fundo, vamos assim dizer, para enfrentamento do tema específico que me foi proposto, que é a repetição de indébito, no que diz respeito à legitimidade e à prescrição. A repetição de indébito é um tema que está intimamente relacionado à questão da sujeição passiva tributária. Ou seja, todo mundo sabe que o sujeito passivo é o devedor da obrigação tributária. O sujeito passivo pode ser um sujeito passivo de direito, no âmbito do sistema tributário brasileiro, como pode ser um sujeito passivo de fato, e nós vamos falar sobre cada um deles. No que concerne ao sujeito passivo de direito, são duas as espécies, vamos assim dizer, de sujeitos passivos, de acordo com o artigo 121 do Código Tributário Nacional, que é o contribuinte e o responsável. O contribuinte é o sujeito passivo de direito direto, tá? Diretamente relacionado ao fato gerador, aquele que praticou o fato gerador. E o responsável é um sujeito passivo de direito indireto, porque indiretamente relacionado ao fato gerador, mas de maneira indireta. Eu estou generalizando aqui com o fato gerador, mas fato imponível, fato jurídico tributário, enfim, como preferirem chamar. Então,
às vezes a gente nota em algumas decisões do STJ, do STF, uma confusão conceitual no que diz respeito a essas figuras do sujeito passivo, do contribuinte, do responsável e da utilização da terminologia sujeito passivo de direito direto, sujeito passivo de direito indireto. E eu até tenho aqui um incômodo já antigo, eu até tive a oportunidade de falar com a ministra Eliana Calmon, ela falou, pode ser que você tenha razão. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho, ministra. O que me incomoda? Isso é uma coisa que me incomoda. A gente sabe a que as decisões estão se referindo. Mas eu, de fato, que gosto muito desse tema da sujeição passiva, quando eu me deparo com uma decisão em que há lá contribuinte de fato e contribuinte de direito. Não existe contribuinte de fato. Contribuinte é só de direito. O contribuinte é aquele indicado no texto constitucional como quem deve suportar o ônus da tributação. Aquele que, por exemplo, em relação aos impostos, realiza o fato gerador, o fato imponível, pratica um fato signo presuntivo de riqueza. Por isso que tanto o contribuinte como o responsável são sujeitos passivos de direito, porque previstos na lei. A lei os prevê como devedores da obrigação. A lei, em textos, né, normativos, a Constituição, o professor Paulo fala que a norma é fruto da interpretação, mas, enfim, tanto na Constituição como nas normas infraconstitucionais, há previsão dessas pessoas como sendo devedores da obrigação tributária. Portanto, eu realmente não admito a expressão contribuinte de fato. Não existe contribuinte de fato. Quem é o contribuinte? Eu trouxe aqui uma lição da Maria Rita Ferragutti, que diz: contribuinte é a pessoa que realizou o fato jurídico tributário e que cumulativamente encontra-se no polo passivo da relação obrigacional. Se uma das... Deixa eu ver se eu enxergo melhor lá aqui. Onde que eu estou? Se uma das duas condições estiver ausente, ou o sujeito será o responsável, ou será o realizador do fato jurídico, mas não o contribuinte. Praticar o evento, portanto, é condição necessária para essa qualificação, mas insuficiente. Então, na verdade, quem pratica o fato previsto na Constituição é o contribuinte, e é a Constituição que indica quem é o contribuinte. Então, contribuinte só de direito, não existe contribuinte de fato. Existe sujeito passivo de fato. O que é sujeito passivo? Sujeito passivo é devedor. Quando eu fiz o meu concurso aqui na Universidade Federal do Paraná, o professor Marçal estava presidindo a banca, depois que a gente está extenuada, né, Andrei, depois de 3 dias de prova, o professor Marçal me perguntou o seguinte, me falou o seguinte, a minha aula, né, foi sobre a obrigação tributária, e isso foi em 94, mas eu não esqueço. Ele falou, você falou várias vezes contribuinte durante a sua aula. Eu só vou lhe dar um conselho, substitua por sujeito passivo, porque nem sempre é o contribuinte que é o devedor da obrigação tributária. Por que ele falou isso? Porque ele tem uma brilhantíssima obra sobre sujeição passiva tributária. É brilhante, impecável. Enfim, foi o primeiro raciocínio profundo que a gente teve sobre o tema e que até hoje eu utilizo, né, como livro de cabeceira. Então, de fato, diz o professor Marçal que o contribuinte é o destinatário constitucional tributário. Essa expressão, destinatário constitucional tributário, cunhada pelo professor Marçal Justem Filho, foi inspirada, né, ele se inspirou na denominação de Héctor Villegas do destinatário legal tributário. E hoje todo mundo utiliza essa expressão destinatário, muitos, né, utilizam a expressão destinatário constitucional tributário, sem, no entanto, atribuir autoria a ele. Por isso que toda vez que eu falo de sujeição passiva, eu faço questão de dizer que quem criou essa expressão destinatário constitucional tributário foi o professor Marçal Justem Filho, nesse livro Sujeição Passiva Tributária, que é a tese de doutoramento dele e que ele defendeu perante a PUC de São Paulo. Então, segundo ele nos ensina nessa obra, nós temos, então, como sujeito passivo de direito, o destinatário constitucional tributário e os responsáveis por transferência e por substituição. Esses são, portanto, os sujeitos passivos de direito, aqueles que devem efetuar o recolhimento do tributo, porque a lei ou a Constituição assim determina. Nós temos ainda no sistema a figura do sujeito passivo de fato, né? Não o contribuinte de fato, mas o sujeito passivo de fato.
que é, em relação à tributação indireta, o consumidor final, aquele que suporta o ônus da tributação sem ser responsável ou substituto, de acordo com as figuras criadas, criadas pelo CTN. O consumidor final, como sujeito passivo da obrigação tributária, ele é verificável, vamos assim dizer, ele existe no âmbito da tributação indireta, cujo exemplo principal, os exemplos principais são o ICMS e o IPI. É aquele sobre o qual repercute o ônus da tributação. Então, todos sabemos que, em relação aos produtos que adquirimos, há uma repercussão do ICMS, por isso, um encarecimento desses produtos. Então, quando eu compro um produto sobre o qual incidiu o ICMS, eu estou pagando, embutido no preço do produto, o valor do tributo. Quem efetua o recolhimento do tributo? O sujeito passivo de direito, o contribuinte, que é aquele que realiza a operação de circulação de mercadoria. Ele efetua o recolhimento do tributo, mas quem suporta o ônus da tributação, definitivamente, é o consumidor final, aquele que compra um produto sobre o qual recai essa tributação. Em função dessa circunstância, de fato, dessa questão circunstancial, né, é que o artigo 166 do CTN estabeleceu a regra que gera toda a polêmica objeto dessa exposição. E que está redigido no seguinte sentido: a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse expressamente autorizado a recebê-lo. Não dá para dizer que essa é uma regra injusta. De fato, ela é bastante importante no sentido de garantir que o consumidor final, sujeito passivo de fato, que suportou o ônus da tributação, seja aquele que consiga repetir ou reaver os valores pagos indevidamente. Então, o que está dito aí é o seguinte, em linhas gerais: no caso da tributação indireta e com temperamentos, como eu vou falar aqui agora, a repetição só é possível em relação àquele que provar que suportou o ônus financeiro. Por quê? Porque quem teria a legitimidade para ajuizar a ação de repetição de indébito, em princípio, é o contribuinte, o destinatário constitucional tributário, que efetuou efetivamente, né, o recolhimento do tributo. No entanto, o CTN veio e disse não. Como é sabido que a repercussão econômica do valor do tributo sobre o produto só vai poder reaver a tributação aquele que provar que suportou o ônus ou que tiver autorização de quem suportou o ônus, ou seja, do consumidor final, para reaver aqueles valores que foram pagos indevidamente. Então, aí começam as polêmicas. Quais são os tributos no sistema que comportam, por sua natureza, a transferência do encargo financeiro? O que significa por sua natureza? Essa é a questão que é alvo, né, das decisões e da investigação e da preocupação dos magistrados. Quais são os tributos que, por sua natureza, comportam transferência do encargo financeiro, vindo do ônus da tributação? Em princípio, os tributos indiretos, sobretudo o ICMS. Eu me lembro que, referi aqui que fui aluna na graduação do professor Geraldo Ataliba. Eu me lembro que, em uma dada oportunidade, eu perguntei para o professor Geraldo Ataliba alguma coisa sobre esse artigo 166. Ele falou, não me pergunte nada assim. Ele era um tanto quanto incisivo e bravo, né? Não me pergunte nada sobre isso, porque se não é jurídico, eu não tenho nada a ver com esse assunto. Eu me assustei assim, falei, nossa, mas não é jurídico? Porque assim, eu perguntei isso, na verdade, não foi na graduação, isso foi no mestrado, porque eu saí, eu até vi o professor José Eduardo entrar aqui, ele está rindo, não? Está aí dentro. Ele vai confirmar isso, né? O que acontece? Lá na PUC de São Paulo, há uma aversão absoluta ao Código Tributário Nacional. Porque eu saí da Faculdade de Direito, da PUC de São Paulo, sem saber que existia o Código Tributário Nacional. Eu nunca ouvi falar. Existe um Código Tributário Nacional. Porque o professor Geraldo Ataliba dizia que quem conhece o Código Tributário é tributarista. E ele não era tributarista, ele era advogado na área tributária.
Mas eu vim dar aula aqui na FAI, né? E aí me deram um negócio de legislação tributária, CTN. Eu falei, mas o que é CTN? É Código Tributário Nacional. Eu falei, nossa, mas igual o Código de Processo, o Código Civil, tem um código assim de tributário? Eu adorava tributário, a matéria que eu mais gostei. Tem. Eu falei, nossa, mas nunca ninguém me falou que existia um Código Tributário. E aí eu me lembro que fui no mestrado e falei, professor, existe um Código Tributário? Para que você quer saber isso agora? Eu falei, não, eu preciso dar aula lá em Curitiba, parece que tem um negócio de um Código Tributário. Né? Ele falou, tem, mas a gente nem considera, porque é um lixo, ele falou para mim. Ele era incisivo, assim. Né? Falei, o professor Eduardo vai confirmar ipsis literis o que eu falei. Falei, pois é, mas é um lixo, mas está em vigor, né, professor? É complicado, a gente precisava... E quando eu fiz o concurso aqui na Federal, a professora Elizabeth Carrasa estava na banca e caiu o ponto infrações e sanções tributárias. Ela perdeu a cor. Ela olhou para mim e eu falei, eu estudei, estava na relação de pontos. Porque tipo, isso está no código, ela nunca falou sobre isso em sala de aula. Né? Então, o fato é que existe o código com regras importantes como essa, e aí eu fui perguntar, falei, professor, existe? Eu preciso ensinar esse negócio aí. Minha filha, isso é repercussão econômica, isso não tem nada a ver com direito. Esse fenômeno que está no 66 não tem nada a ver com direito. Bom, o tempo passou um pouco, não muito, e o município de Curitiba começou a praticar, isso não está diretamente relacionado ao tema de vocês, mas é importante, cobrar ISS de sociedade de profissionais pelo faturamento, e não mais de forma fixa, como vinha fazendo até a Constituição de 88. Por uma série de motivos, eu, naquela oportunidade, escrevi um trabalho, porque eu achei que aquela cobrança era inconstitucional. Felizmente, até depois veio ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do ISS da sociedade de profissionais de forma fixa, porque antisonômica em relação aos profissionais autônomos que continuaram pagando de forma fixa. O ministro Veloso julgou, utilizou esse trabalho, eu fiquei muito feliz, porque eu era muito recém-formada e já tinha virado jurisprudência. Né? Eu achei aquilo muito chique, mas o fato é que foi simulado, a matéria foi simulada. Então, a tributação fixa pelo faturamento para a sociedade de profissionais foi reconhecida como sendo inconstitucional e simulada no âmbito do Supremo. O que eu posso dizer aos senhores é o seguinte, nenhuma sociedade de advogados que pagou o ISS pelo faturamento conseguiu reaver os valores pagos indevidamente. Por quê? Porque os tribunais disseram que, embora o ISS seja um tributo direto, em alguns casos, o único caso que eles acham que é direto é aquele fixo para os autônomos, ele assume a feição de indireto, eu trouxe as decisões aqui para ver, nesses determinados casos. E se é um tributo indireto, ele comporta, por sua natureza, a transferência do encargo financeiro. O ISS não pode ser um tributo indireto. Ele não gera repercussão econômica por uma série de motivos. Tributo indireto, aí sim eu fui conversar com o professor Geraldo Ataliba com outro discurso. Falei, professor, o artigo 166 não está se referindo, com todo o respeito que eu lhe tenho, aos tributos que permitem uma repercussão econômica, mas sim aos que permitem uma repercussão jurídica. O que é uma repercussão jurídica? Por isso que o senhor está errado, não é uma questão econômica, é jurídica. A Constituição, quando ela prevê, no caso do ICMS, a não cumulatividade, ela permite a repercussão do valor do tributo no preço do produto. Então, essa repercussão é jurídica, é da natureza do ICMS a transferência do encargo financeiro. Então, há tributos em que a repercussão é econômica, mas antes de ser econômica, ela é uma repercussão jurídica. Então, o que tem que se avaliar no momento de uma possível repetição de indébito é se a repercussão é econômica e jurídica ou se ela é só econômica. Eu tenho convicção de que o 166 está se referindo aos tributos que comportam uma repercussão jurídica também, no caso do ICMS. E aqui, eu até trouxe depois uma citação do professor Roque Carrasa sobre esse tema, mas ele fala também que nem no ICMS, ele fala nem no ICMS é possível aplicar o artigo 166, porque muitas vezes o destaque na nota fiscal do tributo não significa que houve repercussão econômica sobre o produto. Então, a prova da repercussão, e é sobre isso que nós vamos falar agora, ela é tão difícil
que o professor Roque, que escreve sobre ICMS, diz que sequer no ICMS, como o professor Bottalo diz também no livro dele de IPI, sequer no IPI há repercussão jurídica, com certeza, sobre o preço do produto. Mas, se a gente for analisar e aplicar o artigo 166, me parece que a única hipótese em que é viável é no caso do ICMS, em que a repercussão é efetivamente jurídica, além de econômica, porque a Constituição previu essa possibilidade de repercussão quando estabeleceu a observância ao princípio da não cumulatividade. Nos tributos que comportam, por sua natureza, a transferência do encargo econômico, tem que haver ainda a prova de haver assumido o referido encargo. O professor Alfredo Augusto Becker, né, que capitaneou os estudos de direito tributário no Brasil, diz que essa prova de assumir o referido encargo é, entre aspas, palavras dele, simplicidade da ignorância. Eu, às vezes, acho que o professor Geraldo Taliba e o Becker tinham alguma familiaridade, porque os dois são bem diretos, né? O Becker disse é absolutamente uma ignorância exigir a prova da assunção do encargo financeiro para autorizar a repetição de indébito, porque muitas vezes essa prova é absolutamente inviável. Então, voltando no começo, onde eu disse que o tributo é uma obrigação ex lege, solve et repete, eu quero ser adimplente, eu vou pagar. Vamos ver o que o judiciário vai decidir. Eu pago e depois eu preciso demonstrar que é da natureza do tributo e que eu provar que eu assumi o ônus financeiro. No caso do ISS, por exemplo, dos advogados, como que eles provam que não repassaram o ônus financeiro do ISS para os honorários? É como diz o professor Roque, todos os tributos repercutem. Imposto de renda, IPTU, IPVA, todos os tributos repercutem. Quando a gente estabelece um preço, prestadores de serviços, ou comerciantes, ou industriais, a gente vê isso no ambiente empresarial, uma projeção da tributação que vai recair sobre aquele produto. Então, nessa medida, todos os tributos repercutem, diretos ou indiretos. Por isso, eu acho que até aqui, se não tiver... não está, deixa eu dar só uma avançadinha. Aqui uma citação do professor Roque, depois eu volto. Ele diz o seguinte, indubitavelmente, parafraseando o mesmo Becker, todo e qualquer tributo sob enfoque econômico repercute, isto é, comporta a transferência do respectivo encargo financeiro. Ninguém discute que o IPTU, o Imposto sobre a Renda, as taxas de limpeza, de conservação, etc., que a própria economia rotula de tributos diretos, integram ou podem vir a integrar os custos fixos das empresas. E, nessa medida, têm ou podem vir a ter seus valores incorporados ao preço final dos produtos, mercadorias ou serviços que elas oferecem a terceiros. Estamos, pois, percebendo que os critérios puramente econômicos não são suficientes para viabilizar as medidas de repetição ou compensação do indébito tributário. Fossem, e o artigo 166 do CTN impediria prosperasse até mesmo a repetição do imposto de renda recolhido a maior pelas empresas. Na verdade, o próprio artigo 166 sinaliza que apenas os tributos cuja natureza comporte o repasse econômico dependem da implementação dos aludidos requisitos para poderem ser repetidos. Os demais, não. Então, efetivamente, todos os tributos, de uma forma ou de outra, acabam repercutindo. No entanto, a prova dessa repercussão é muito difícil. Como que vai se provar? É uma coisa que eu faço no escritório. Bom, tenho que estabelecer honorários. Eu tenho uma carga tributária X sobre os honorários. Você faz uma média a mais lá e estabelece o preço dos honorários. Agora, como que eu vou provar quanto daqueles honorários, se vier a ser julgado inconstitucional, como foi no caso do ISS? O que aconteceu no momento do ISS? Isso foi muito comum entre os advogados. Vários advogados, vários colegas falaram, eu não vou pagar o ISS sobre o faturamento, e nem o fixo. Vou esperar o Supremo decidir. Outros, mais preocupados, né, não queriam estar numa condição de inadimplente, vou pagar o ISS pelo faturamento. Conclusão, quem não pagou, só pagou o fixo. Quem pagou não consegue reaver. Por quê? Porque as decisões são no seguinte sentido, deve haver prova relativa à inexistência do repasse da exação. Essa decisão é de 2014 do STJ, que exige, não propriamente no caso do ISS, mas aqui, por exemplo, eu tenho uma decisão de 2009 do ISS que diz
O ISS é a espécie tributária que pode funcionar como tributo direto ou indireto. Não, o ISS é tributo direto. Indireto é o ICMS. Tá? A depender da avaliação do caso concreto. Como regra, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, nos termos do artigo 7º da Lei Complementar 116. Hipótese em que a exação assume a característica de tributo indireto. Tá? Então, aí é uma transmutação do ISS, de direto em indireto, permitindo o repasse do encargo financeiro ao tomador do serviço. Tem-se como exação o caso em que o ISS incide sobre a atividade de profissionais liberais, quando será cobrado em valor fixo. A hipótese dos autos não se enquadra na exceção, mas na regra geral, devendo o contribuinte fazer prova da não repercussão do encargo financeiro do tributo nos termos do 166. Isso me incomoda também porque é uma prova negativa. Como que eu vou fazer uma prova de que não houve repercussão? As provas negativas no âmbito do processo civil são questionáveis. Uma outra decisão... Mudou ou eu que não? Não mudou, né? Agora mudou. Também, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a pretensão repetitória de valores indevidamente recolhidos a título de ISS, incidente sobre a alocação de bens móveis, hipótese em que o tributo assume a natureza indireta. Então, o STJ estabeleceu um entendimento no sentido de que o ISS pode ser tributo direto ou tributo indireto. Com o que, data máxima vênia, eu discordo. O ISS é um tributo direto. Não existe qualquer previsão em relação à não cumulatividade, não há repercussão jurídica, pode haver econômica, mas a econômica, como diz o professor Roque, há em relação a todos os demais tributos. Bom, então o que acontece? Se eu não consigo provar que não houve, fazer essa prova negativa, de que não houve repercussão, o que acontece? O tributo se torna irrepetível, eu não consigo pagar. E aí é a minha maior preocupação. Eu hoje tenho uma preocupação concreta com a questão ética e moral no âmbito do nosso país. Repito, o que eu já falei, no que concerne ao comportamento do contribuinte, que me incomoda efetivamente muito, no sentido de ter a gana de não pagar tributo, é uma coisa impressionante. Eu não quero pagar. Pode até chorar, reclamar, ou como diz meu marido, a gente vai pagar imposto de renda, eu reclamo até mais do que ele fala, se está pagando imposto de renda é porque ganhou dinheiro. Eu falo, essa sua colocação, você não entende nada, você fica quieto. Tá? Eu falo, você devia reclamar. Ele falou, não, mas para mim quem paga imposto é porque ganhou. Eu falo, mas não tanto assim. Não, tudo bem. Aí ele fala, vê se você faz alguma coisa. Eu falo, estou tentando, você viu aí o Lattes, escreve, fala, escreve, mas às vezes não adianta. Né? Enfim, então, de fato, o que me preocupa é uma questão ética e moral. O sujeito, eticamente, sabe que tem que pagar porque a incidência é infalível. Vai lá e paga. Eu tenho uns 2 ou 3 colegas que me pediram para entrar com a petição de indébito. O primeiro deles, o TJ aqui, reconheceu a possibilidade de repetição. Depois veio um monte de ações de repetição, parou. Não pode repetir porque ele se transforma em tributo indireto. E ele não consigo nem liquidação, não consigo executar. Tem que provar muito que ele não passou para os clientes aquele ISS. Conclusão. Os colegas, outros advogados, quando sabem dessa situação, falam, mas você, tão inteligente, por que não ficou sem pagar? Essa premiação do mal pagador no Brasil, ela é reiterada em várias situações, os lançamentos por homologação. Então, premiar o mal pagador é uma preocupação ética. Quando que nós vamos conseguir fugir do problema cultural que eu referi de parte a parte? Existe, como eu falei, há um risco, de fato, ao orçamento público, tudo isso, mas eu não posso levar o mal pagador, e eu digo porque eu tenho escritório de advocacia. São vários os clientes que falam, vamos empurrar com a barriga. Fato, é todos os dias, né, doutor Fábio? Porque a gente sabe que, no final das contas, vai dar... Assim, embora seja a minha atividade, já falei que não foi a minha primeira vocação. Isso até eu acho que é um resquício de eu não ter ido em frente com a minha vocação, de fato. Me incomoda, eu falo, mas é o seguinte, nós temos que achar um outro jeito, não desse negócio de empurrar com a barriga. Né? Vamos ver se a gente tem uma saída lícita e legítima. Então, essa tendência, daí, que leitura faz o contribuinte?
eu não vou conseguir repetir, porque eu vou ter que provar, vou ter que mostrar que é da natureza do tributo, vou ter que fazer prova negativa, então eu não vou pagar, vamos esperar, depois eu pago, parcelo, faço o que for necessário, e aí sim há um comprometimento para o orçamento público, sem dúvida, né? Então, que nós já vimos a fala do professor. Daí, voltando, e ainda em relação ao tema que me foi atribuído, também está relacionado à legitimidade, que está no âmbito da minha exposição, a questão da repetição em relação ao substituto tributário, no caso da substituição tributária. Então, nós falamos que o sujeito passivo de direito pode ser o contribuinte ou o responsável por transferência e o responsável por substituição. Que nem o professor Souto, Fábio. Ele se mexe tanto que o microfone fica para lá, ninguém ouve, as pessoas falam microfone, de tanto que a pessoa se mexe na hora de falar, né? Mas o fato é que a preocupação, então, é em relação ao responsável de direito indireto por substituição. Bom, aqui eu sei que nós temos um especialista em substituição tributária, o professor Andrei, né? Já viu seus slides no site aqui do TRF, tem alguns pontos de vista divergentes, mas que acabam convergindo para o mesmo resultado, né? O CTN arrola o substituto tributário entre os responsáveis, né? Então, eu tenho o responsável por transferência e o responsável por substituição. Há quem entenda que, no caso da retenção, como é o caso do professor Paulsen, do professor Andrei, nós temos agentes de retenção, que não revestiriam, vamos assim dizer, se eu estiver errada, depois você me corrige, a figura de substituto tributário. Eu, pessoalmente, acho que não se trata de um agente de retenção, se trata, efetivamente, do substituto tributário, porque o CTN assim estabeleceu, e é papel do legislador complementar estabelecer normas gerais sobre sujeição passiva tributária. Então, se o legislador complementar disse que o responsável pode ser responsável por transferência ou por substituição, eu admito, né, que aquele que realiza a retenção dos valores e recolhe aos cofres públicos, no que concerne, na verdade, a uma obrigação do contribuinte, pode ser conhecido como substituto. Nós temos, em relação à substituição, 3 tipos de substituição tributária no sistema. A substituição tributária para trás, a substituição tributária concomitante e a substituição tributária para frente. A substituição tributária para trás equivale ao diferimento, a substituição tributária concomitante equivale a essas hipóteses de retenção, e a substituição tributária para frente é aquela progressiva do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, que apenas estão aqui simbolizadas, vamos dizer, sistematizadas, né? A primeira, concomitante, eu tenho a fonte pagadora e a fonte recebedora. Então, a substituição acontece concomitantemente. Depois eu tenho que é a hipótese de retenção, né? Eu tenho a substituição progressiva, que é agora a nossa nova moda aí no ICMS, a indústria recolhe o tributo por todas as fases da cadeia de circulação econômica, e a regressiva, que equivale ao diferimento. Os tribunais já sedimentaram o entendimento de que o substituto tributário recolhe um tributo relativo, vamos assim dizer, a uma obrigação nascida em relação ao contribuinte, ou seja, o contribuinte praticou o fato gerador, esse fato se subsumiu à norma, nasceu em relação ao contribuinte, aquele que manifestou riqueza, a relação jurídica tributária, o empregado. Tá? O empregado auferiu renda através do salário, ele praticou o fato gerador, nasceu a relação jurídica no que concerne ao imposto de renda em relação a ele. No entanto, a lei disse que o empregador... Eu falei do empregador? Falei empregado, né? O empregador tem que reter os valores de imposto de renda e recolher aos cofres públicos. Esse empregador deve pagar o tributo em nome próprio, é responsabilidade dele. Ele é o sujeito passivo. Portanto, se o tributo deixar de ser pago, quem será executado, embora não tenha manifestado capacidade contributiva, não tenha praticado o fato gerador, é o substituto tributário, é o que está nessas decisões.
Quando escolhido o substituto legal tributário, só ele, ninguém mais, está obrigado a pagar o tributo. A responsabilidade tributária por substituição ocorre quando um terceiro, na condição de sujeito passivo, por especificação da lei, ostenta a integral responsabilidade pelo quanto devido a título de tributo. Então, é ele que será executado caso o tributo não venha a ser pago, até porque o empregado pressupõe que o tributo foi retido. Inclusive, a matéria trabalhista absolutamente não é a minha especialidade, acho que é a matéria que mais tive dificuldade na faculdade, mas tanto presume-se que o imposto foi retido que ele integra o valor do salário para fins de rescisão trabalhista. Então, para o empregado, por exemplo, aqueles valores foram definitivamente retidos. Então, em relação à substituição tributária, o meu entendimento é que não se aplica o artigo 166. Por quê? Porque o substituto que efetuou o recolhimento do tributo, ele não suporta o ônus. O que existe de diferença em relação à substituição e à responsabilidade por transferência? Na responsabilidade por transferência, a recomposição patrimonial do responsável é indiferente ao direito tributário. O responsável, o tabelião que teve que pagar o tributo que não foi recolhido, ele pode até entrar com uma ação de regresso contra o contribuinte, mas isso é indiferente para o direito tributário. Na substituição, o próprio sistema já prevê mecanismos de recomposição patrimonial. Então, o substituto se recompõe patrimonialmente imediatamente do tributo devido pelo substituído empregado. Então, quem suporta definitivamente o ônus da tributação é o empregado. O professor Marçal Justen Filho, no livro dele, justifica a constitucionalidade, inclusive, da sujeição passiva tributária na forma da responsabilidade da substituição. Lógico, é um raciocínio complexo, mas ele diz o seguinte: nessas hipóteses de responsabilidade, existem duas normas. Uma norma principal e uma norma acessória. Os fenômenos da responsabilidade da sujeição passiva tributária no formato responsabilidade são constitucionais, são revestidos de constitucionalidade, porque a norma autônoma sempre incide. Qual é a norma autônoma? A norma constitucional, que determina que o contribuinte suporte o ônus da tributação. E, no que concerne às hipóteses de responsabilidade, surge uma norma acessória, que desloca essa responsabilidade para o sujeito passivo responsável por transferência e substituição. Então, ele diz, os fenômenos da transferência e da substituição são constitucionais, embora quem deva pagar o tributo não seja quem manifestou capacidade contributiva. Por quê? Porque sempre incidirá a norma autônoma, aquela que incumbe o contribuinte de pagar o tributo. Só num segundo momento é que uma norma acessória desloca essa responsabilidade. Então, efetivamente, no caso da substituição, o substituto não arca com o ônus da tributação. Portanto, ele não pode ter direito a repetir, porque, de fato, ele nem tem como provar que suportou o ônus. Quem suporta o ônus é quem tem aqueles valores retidos no salário, que é o empregado, o prestador de serviço, etc. Né? Então, aqui desses pelo substituído. Portanto, o artigo 166 só se aplica definitivamente aos tributos que têm repercussão jurídica, aquela consagrada, sobretudo, na Constituição Federal, que é o caso do ICMS, aí, o exemplo, por exemplo, das ações de demanda contratada de energia elétrica. Né? O consumidor é parte legítima para discutir judicialmente a cobrança do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, porque ele, na verdade, suportou o ônus da tributação em função do princípio da não cumulatividade, houve uma repercussão jurídica. E agora já recebi aqui a plaquinha de 5 minutos, eu acho muito triste essa hora. 5 minutos é muito... Adoro ficar aqui, podia ficar aqui a tarde inteira. Eu vou pedir para o professor José Eduardo me ceder. Eu já estou terminando. No caso da prescrição, acho que um tema, embora eu estou entrando no tema porque, de fato, me foi atribuído, mas eu acho que é um tema que já está praticamente decidido aí no âmbito dos tribunais, a questão da prescrição para repetição de indébito. Então, o Supremo Tribunal Federal, deixa eu até avançar, nessa decisão, eu tentei cortar, eu detesto slide com muita informação, assim, muita coisa escrita. Então, eu tentei reduzir um pouco o tamanho e destacar as partes principais aí, mas o que decidiu o Supremo Tribunal Federal é que
até 2005, então, quando passou a vigorar a Lei Complementar 118, o que ocorre em relação à prescrição no que concerne a repetição de indébito é que, para as ações ajuizadas posteriormente à data de 2005, o prazo prescricional é de 5 anos a partir do pagamento do tributo indevido, o que é perfeito, né? No que concerne ao período anterior a 2005, é possível repetir o que foi pago indevidamente, limitado a 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Aqui eu até vou falar para que vocês tenham a convicção de que as minhas posições não são pró-contribuinte. Eu, embora sempre favorecesse os meus clientes, essa decisão dos 5+5, o negócio de 10 anos, eu sempre achei isso um tremendo absurdo. Eu realmente, academicamente, eu achava bom, tudo, até em questão dessas questões de moralidade, da possibilidade de reaver os valores. Mas, tecnicamente, é o seguinte, pagou o indevido, 5 anos para repetir. O negócio de 5+5, para mim, nunca desceu direito, né? Mas o fato é que estava aí, enfim, e depois, esse cenário mudou mesmo, só depois da Lei Complementar 118, que, em síntese, estabeleceu o seguinte: o marco temporal para a cobrança da prescrição, para a prescrição da repetição de indébito é o ajuizamento da ação. As ações ajuizadas após 9/6/2005, em relação a elas, aplica-se o novo regime, o termo inicial é a data de extinção do crédito com o pagamento antecipado. No que concerne a ação ajuizada anteriormente à Lei Complementar 118, observa-se o novo regime, ou seja, ainda aplica-se, em função de uma questão de segurança jurídica, segundo o voto da ministra Ellen Grace, o prazo de 10 anos, mas limitados a 5 anos anteriores à ação judicial. Então, vocês viram que já está terminando. De fato, eu procurei sintetizar, não muito, né? Um tema que, de fato, é bastante importante no momento que a gente tem vivenciado essa cobrança reiterada de tributos inconstitucionais. Me preocupa ainda a modulação dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal para frente, ou seja, impedindo que se repita aquilo que foi pago anteriormente à decisão que reconheceu a inconstitucionalidade, porque, como eu falei, isso premia o mal pagador, e a gente vê isso na prática. Não dá para dizer que isso não acontece, e não é o que se espera, né? Nós precisamos realizar uma mudança cultural nesse país, vai ter que começar pela gente, não tem jeito, e criar essa concepção de que é necessário a observância da moralidade, que nessa ponderação de valores, assim como é um princípio a preservação do interesse público relevante no que concerne ao orçamento público, é também interesse público relevante a ética e a moral no âmbito da tributação, temas sobre os quais fala muito bem uma obra que, se não leram, eu recomendo, que é Klaus Tschip, que tem aquele livro dele, A Moral do Estado e a Moral do Cidadão, onde ele enfrenta profundamente essa questão ética, tanto por parte do Estado como por parte do cidadão, porque é fato que, como diz o Marçal, o Estado existe para o cidadão e não contra ele, né? Então, eu, na oportunidade da defesa da tese do desembargador, hoje, Otávio Fischer, ele defendeu essa questão da relativização dos efeitos da coisa julgada, da modulação dos efeitos. Então, o pai dele, o ministro Félix Fischer, estava na banca, e quando eu fui falar, eu falei, não vou falar sobre as decisões judiciais. Ele, não, doutor professor, eu vou sair para a senhora ficar à vontade. Eu falei, não, o senhor pode ficar, que assim o senhor ouve. De fato, o Otávio falou, mas, Betina, por exemplo, na Alemanha não há perfeitamente essa modulação dos efeitos da decisão para frente, dado o risco orçamentário que representa a devolução dos valores. E o que eu respondi para ele foi o seguinte, Otávio, a Alemanha cobra um tributo inconstitucional a cada 10 anos. Nós criamos um a cada 10 minutos. Não dá para simplesmente transportar o modelo dele para nós. Alguma coisa tem que ser feita para a gente restabelecer a ética e a moral no país. Obrigada pela atenção. Bem, estimados colegas, tivemos uma brilhante aula da professora Betina. Eu gostaria, primeiramente, agradecer a Imagens, na pessoa do desembargador Ricardo,
a possibilidade de estar aqui, passar alguns minutos com os colegas e de aprender também com a professora Betina. Eu, então, em nome da escola, uma pequena lembrança à professora, agradecendo a sua disponibilidade, de comparecer aqui e nos brindar com uma brilhante aula. Eu gostaria ainda, então, de agradecer e informar que desde logo passaríamos já para a palestra, para a aula do professor José Eduardo Soares de Mello. Então, agradeço a todos, agradeço a professora Betina, desejo Gute Chaves ou Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, agradeço muito a presença e já, então, declaro encerrado esse primeiro momento e convido os colegas, então, para permanecerem, quando passaremos para a segunda aula dessa tarde. Muito obrigado.